Olá, vamos falar sobre a função logarítmica. Nós vimos aí no nosso conteúdo passado a respeito da função exponencial que tem um comportamento muito parecido com a função logarítmica, né? Nós vimos aí nas definições de logaritmo que logaritmo nada mais é que a operação inversa da exponencial. Então aqui elas têm comportamentos parecidos, no entanto, com suas características próprias, tá? Então, vamos considerar a função exponencial f, definida de r em r positivo, né? Ou seja, os valores não negativos, exceto zero, definido por y igual a elevado a x, com a maior que zero e a também diferente de 1. Vamos considerar, nós sabemos que essa função é bijetora. Se a função é bijetora, significa que ela possui função inversa. Nós vimos lá no Fundamentos 1 que uma função, quando é bijetora, ela possui função inversa. Assim, nós podemos dizer que a função y igual a elevado a x implica que x é igual a logaritmo de y na base a. Ou, permutando as suas variáveis, né, trocando o x pelo y, que é justamente fazer a função inversa, nós podemos dizer que y é igual a logaritmo de x na base a. Então, né, no caso aqui nós temos a função y igual a elevado a x e a sua inversa é y igual a logaritmo de x na base a. Tá? Comparando as duas funções, ficaria assim, ó. Função exponencial é essa, função f dos reais em reais não negativos. E x, né, no caso, implica que f de x sempre é igual a elevado a x. E, no caso da inversa, a função inversa de y, né, ela vai de r, né, dos reais não negativos, em qualquer real, e o x na função inversa, o f, né, no caso f inverso de x, é igual a logaritmo de x na base a. Certo? Então, essas seriam as características das inversas. A primeira sendo a função exponencial e a segunda sendo a função logarítmica. O gráfico da função logarítmica ela é muito parecida com a função exponencial, como eu falei. E ela pode ser crescente e pode ser decrescente. Quem vai determinar se ela é crescente ou decrescente? Nesse caso aí, considerando uma função f de x igual a log de x na base b, é justamente a base que vai definir. Se a base for um número maior do que 1, significa que a função é crescente. E o seu gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, o gráfico dela nada mais é do que essa curva que está em azul. Tá? A função, a curva que está em vermelho seria da exponencial, tá certo? A linha em verde é a linha, no caso, a reta das bissetrizes dos quadrantes ímpares, ou seja, ela corta o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. E a curva em azul é do logaritmo de x na base A. Nesse caso, com uma base, x na base B, com uma base maior do que 1. Agora, se a base está entre 0 e 1, tá certo? Ou seja, uma fração, a nossa função ficaria assim, ó. Essa curva em azul, que seria o logaritmo de x na base B, sendo B uma fração, um valor entre 0 e 1. A vermelha continua sendo a exponencial e a verde continua sendo a reta dos quadrantes ímpares. Então, observe a alteração, né? Observe que a função exponencial ela só mudava o direcionamento do quadrante, né? No caso era do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro, né? Crescente e decrescente. Agora não, a função logarítmica ela apresenta mudanças, tá? Também em relação aos seus quadrantes. Observações aí, ó, observe também que a função exponencial sempre ela intercepta o eixo y
no ponto 1, tá? Do eixo y. A logarítmica, ela não toca no eixo y e ela sempre intercepta o eixo x também no 1. Então, observação interessante também que uma nunca intercepta o eixo x, né, que é o caso da função exponencial, ela nunca toca o eixo x, já a logarítmica nunca toca o eixo y. Essas observações, essas características estão aqui, ó. O gráfico passa sempre pelo ponto 1 e 0. 1 e 0 quer dizer que é 1 no x, 0 no y, ou seja, interceptando o eixo x. O gráfico nunca intercepta, tá? Faltou uma letra aí, o eixo y. O eixo y é assíntota do gráfico, ou seja, ela é o nosso, no caso, ela vai sempre estar o mais próximo possível, mas nunca vai tocar. E o gráfico não ocupa nem o segundo e nem o terceiro quadrante. Ela sempre vai estar no primeiro e no quarto quadrante. Diferente da exponencial, que nunca estava no terceiro e no quarto quadrantes, né? Ela sempre estava no primeiro e no segundo. Nesse caso, sempre a gente vai trabalhar a questão da função logarítmica no primeiro e também no quarto quadrante, certo? Então são essas três características fundamentais aí para a gente estudar as funções logarítmicas. Também temos aqui as inequações logarítmicas. Assim como nós vimos as equações e inequações exponenciais, aqui também a gente fala das inequações logarítmicas. Então, a resolução de uma inequação logarítmica baseia-se nas seguintes propriedades. Tá? Então, primeira propriedade. Se o log de b na base A for maior que um log de um número c na mesma base A, se e somente se o logaritmando b tem que ser maior que o logaritmando c. Observe que o primeiro é log de b na base A, fala que é maior de log de c na base A. Então, as bases necessariamente aqui elas têm que ser iguais, tá certo? Para a gente poder comparar. E aí, se forem iguais, é só a gente dizer que o log de b, que o logaritmando do primeiro logaritmo, que é o b, tem que ser maior que o logaritmando do segundo logaritmo, que é o c. E lembrando que a base A sempre tem que ser maior do que 1, certo? Nunca pode esquecer dessa condição, que é lá das definições de logaritmo. Outra condição, se você tem o logaritmo de b na base A maior que o logaritmo de c na base A, isso vai acontecer se somente se o logaritmando b for menor que o logaritmando c, se a base for entre 0 e 1, certo? Ou seja, veja que no primeiro caso, a gente tem logaritmo de b maior que o logaritmo de c, ambos na base A, e a gente vai dizer que b é maior que c. Isso se a base for um número maior que 1. Agora, se a base for entre 0 e 1, já a gente inverte. Então, no primeiro caso, se as duas funções forem crescentes, a gente mantém o sinal. Se, no caso, os logaritmos forem decrescentes, aí a gente tem que inverter o sinal. Era logaritmo de b maior que logaritmo de c, aí a gente vai dizer que b é menor que c quando essa base for uma fração, certo? Bom, vamos ver alguns exemplos então. Primeiro exemplo, log de 2x menos 6 na base 3 menor que log de 4 na base 3. Então, a primeira coisa que você tem que analisar aqui antes de começar a resolver. As bases são iguais? São, perfeitamente. Se são, tá beleza. Vamos agora àquelas propriedades. A base é maior do que 1? É maior do que 1. Aí nós temos que lembrar da primeira condição de existência do logaritmo. Qual que é?
A condição de existência do logaritmo são apenas três. Primeiro, que o logaritmando seja maior que zero, que a base seja maior do que zero e seja diferente de 1. Então, ó, a base aí já é maior que zero e diferente de 1. Agora, o 2x menos 6 é o logaritmando. Ele tem que ser maior que zero. Então, 2x menos 6 maior que zero, 2x maior que 6, x maior que 3. Então, aqui nós só fizemos a condição de existência do logaritmo. Agora a gente vai aplicar a primeira propriedade que a gente viu no logaritmo, no slide anterior, que dizia o quê? Que quando a gente tem a base maior que 1, nós vamos manter o sinal de desigualdade que tem aí. Nós vamos pegar o primeiro logaritmando, que é o 2x menos 6, manter o menor que o segundo logaritmando, que é o 4. Aí vai ficar assim, ó, 2x menos 6 menor que 4. 2x menor que 4 mais 6, 2x igual a 10, logo x é igual a 5. Então, nós temos duas situações. O primeiro, que é a condição de existência, que fala que o x é maior que 3, e a segunda, que o x é menor que 5, tá? Logo, se a gente fizesse uma retinha para x maior que 3 e uma retinha para x menor que 5, e fôssemos procurar qual a região das duas retas que estão pintadas, né, que satisfazem as condições, a gente ia ter a solução sendo x pertencente aos reais, tal que 3 é menor que x, que é menor que 5. Ou seja, somente os valores de x que estão entre 3 e 5 que satisfazem as duas situações, tanto a condição de existência, tanto a questão da comparação aí do 2x menos 6 menor que 4. Então, essa região, esse intervalo, é que será a nossa solução da inequação, certo? Outro exemplo, ó. Log de 2x menos 8 na base 0,5 maior que log de 6 na base 0,5. Então, primeiro, nós temos aí uma base que é meio. Primeira coisa que fazemos, condição de existência. Quem é a condição de existência? É o 2x menos 8 maior do que zero. Então, 2x igual a 8, maior que 8, x maior que 4. Depois vamos aplicar a propriedade da inequação logarítmica. Nós vimos lá, né? Nesse caso, a base ela é menor, está entre 0 e 1, tá certo? Isso significa que nós vamos inverter aquele sinal de desigualdade que está ali, ó, maior. A gente vai colocar ele como menor. Então vai ficar o 2x menos 8 menor que 6. Vai ficar assim, ó. Então, por que nós estamos invertendo? Por causa da base do logaritmo, que é entre 0 e 1, tá? Maior que 0 e menor que 1. Então, 2x é menor que 6 mais 8, 2x é menor que 14, x é menor que 7. Então, nós temos que a primeira condição de existência, o x é maior que 4, na segunda, nós temos o x menor que 7. Ou seja, se o x tem que ser maior que 4 e o x tem que ser menor que 7, somente os valores de x que estão entre esses dois valores é que satisfazem a nossa condição. Também, se a gente fosse fazer a retinha lá e pintar, nós teríamos esse intervalo como a nossa solução. Então, seria o x pertencente aos reais, tal que 4 é menor que x, que é menor que 7. Essa é a solução da nossa inequação, certo? Um outro exemplo aqui, nós teremos o log de x ao quadrado menos 1 na base 2, maior ou igual a log de 3 na base 2. Então, primeira coisa, condição de existência, tá? Que o x ao quadrado menos 1 seja maior do que zero. Então, teria que fazer o delta, aquela situação toda, tá? A gente vai encontrar o x1 sendo menos 1 e o x2 sendo 1, tá? No caso, como é a equação de segundo grau, a gente teria que fazer a parábola aqui, tá certo? Fazemos a parábola,
tá? Os zeros da função seriam o menos 1 e o 1. Então, fora dos zeros da função, fora da parábola, sinal de A que é positivo e dentro que é negativo. Como aqui a nossa condição é que seja maior que zero, por isso que a gente já pintou de vermelho ali os sinais positivos. Isso seria para a condição de existência. Agora vamos aplicar a propriedade, tá? As bases são iguais, é 2. Como 2 é maior do que 1, nós vamos manter o sinal de maior igual ali, ó, certo? Então, nós vamos fazer x ao quadrado menos 1 maior ou igual a 3, tá? Então, x ao quadrado menos 1, aí passo o 3 negativo para o primeiro membro, maior ou igual a 0, x ao quadrado menos 4 maior que 0, poderíamos fazer direto já aqui, tá? O delta vai dar 16, o x1 e o x2 será menos 2 e 2. Então, fazendo aqui também a reta, para essa propriedade, nós teríamos a parábola voltada para cima também, já que o A é positivo, tá? Positivo fora da parábola e negativo dentro da parábola. Como ali fala que é maior ou igual a zero, maior seriam os sinais positivos. Então, é x menor ou igual a menos 2, ou x maior ou igual a 2. Então, nós temos 4 condições, tá? Nós temos as primeiras, que é o x menor que menos 1 ou x maior que 1. E também temos o x menor que menos 2 ou x maior que 2. Então, a solução dessa inequação será dada pela interseção dessas duas retas. Aqui eu fiz a reta porque nós já temos muitas coisas para ver, né? Observe que a primeira reta seria lá da primeira inequação da condição de existência, tá? Que seria no x menor que menos 1 e o x maior que 1, que já está pintado em vermelho. A segunda reta seria o x menor que 2 e o x maior que 2, né, maior ou igual. E a terceira já seria a solução. Ó. Veja que apenas do menos infinito até o menos 2 está pintado nas duas retas e apenas do 2 ao mais infinito que está pintado na segunda reta. Logo, a interseção das duas seria essa região. Nesse caso, a nossa solução, nosso conjunto de solução seria x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 2, ou x maior ou igual a 2, certo? Então, quando tem as inequações de segundo grau, né, a gente tem que fazer todo o processo. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Logaritmo de 4x menos 1 na base 3 maior que menos 2. Veja que aqui nós não temos o logaritmo nos dois membros. Tá? Então, quando isso acontece, para você poder resolver, para você fazer aquela comparação lá para saber se aplica a primeira ou a segunda propriedade, nós temos que transformar o segundo membro aí também em logaritmo. Uma vez que o logaritmo do primeiro membro é de base 3, basta a gente descobrir o logaritmo de quem na base 3 que vai dar menos 2. Tá? Mas antes disso, vamos fazer aqui a condição de existência. Então, a condição de existência é que o logaritmando 4x menos 1 seja maior que 0, 4x maior que 1, x maior que 1/4. Aí vamos agora transformar o menos 2 em um logaritmo de base 3, igual eu falei. A gente quer saber quem é o logaritmando. Então, basta a gente aplicar a definição de logaritmo. Ó. Logaritmo de A, quem a gente não sabe quem é o logaritmando, na base 3, tem que dar igual a menos 2. Pela definição, vai ficar 3 elevado a menos 2 igual a A. 3 elevado a menos 2, a gente sabe que é um nono. Então, no lugar desse menos 2, nós vamos escrever logaritmo de um nono na base 3. Aí a nossa inequação vai ficar assim, ó. Log de 4x menos 1 na base 3 é maior que log de um nono na base 3. Agora eles estão com a mesma base. Aplicando a propriedade, porque a gente sabe que a base aí é maior do que 1,
Então, a gente vai apenas manter o sinal. Aí vai ficar 4x menos 1 maior que 1 nono. Logo, multiplicando cruzado, né, ficaria 9 que multiplica 4x menos 1 maior que 1. Multiplicando, vai ficar 36 menos 9 maior que 1. 36x, né, maior que 1 mais 9. 36x maior que 10. X é maior que 10 sobre 36, que simplificado dá 5 sobre 18. Nesse caso, nós tínhamos lá a condição de existência, que falava que o x é maior que 1 quarto, e aqui nós vimos que o x é maior que 5 18avos. Se a gente for colocar na reta, ficaria assim, ó. X maior que 1 quarto seria do 1 quarto até o mais infinito. E x maior que 5 18avos seria, no caso, 5 18avos até mais infinito. Logo, no caso, nós temos a interseção das duas retas seria dos 5 18avos até mais infinito. Logo, nossa solução seria x pertencente aos reais, tal que x maior que 5 18avos. Então, seria aí as inequações. Vou deixar aqui algumas atividades que vocês vão fazer baseado nesses exemplos que nós acabamos de ver, certo? Bom estudo a todos!